Olá pessoal, hoje na nossa aula de AED 1 a gente vai ter uma aula mais leve e vamos estudar um pouco sobre a história da computação. Então, no nosso roteiro hoje a gente vai ver um pouco, depois da introdução a gente vai ver o conceito de algoritmo, computador, a computação e a gente vai entender que tudo isso está relacionado com a Revolução Industrial e por fim a gente vai ver um pouco sobre a lógica binária. O desenvolvimento da tecnologia da computação está intimamente ligado com duas áreas, né? A área da matemática e a área da eletrônica digital. Tá? A gente pode dizer que a computação é uma mistura de matemática com engenharia elétrica. No século VII, o matemático indiano Brahmagupta explicou pela primeira vez o sistema de numeração hindu-arábico. Né? E qual que é a importância desse sistema de numeração? Tá? A importância está que até então o sistema de numeração, nenhum sistema de numeração tinha uma representação para o número 0. Tá? Então, essa nova representação, esse novo sistema numérico, tá? Ele trouxe um desenvolvimento significativo na matemática, tá? Porque ele simplificou a conta que a gente faz no papel, né? Então tornou os cálculos numéricos muito mais fáceis e revolucionou a aritmética. E por volta de 825, o matemático persa Al-Khwarizmi, tá? Escreveu um livro que difundiu o sistema de numeração hindu-arábico no Oriente Médio. E em seguida, esse sistema arábico foi levado para a Europa, né, por Leonardo Fibonacci, alguns séculos depois, né, no século XIII. Então, esse aqui é um exemplo do sistema hindu-arábico. Tá? Então, a gente pode ver aqui que antes de 300 a.C. não tinha, até né, o 300 a.C. não tinha uma representação para o 0. Né? Só a partir de 500 depois de Cristo que surgiu uma representação para o 0. E esse sistema aqui deu origem ao que a gente usa hoje. Tá? Agora, um ponto muito importante para a computação. O que é um algoritmo? Tá? Muita gente confunde algoritmo com logaritmo, não tem nada a ver. Tá? O algoritmo é um procedimento para resolver um problema matemático, ou seja, uma sequência de passos, né? Um número finito de passos que frequentemente envolve a repetição de uma operação. Tá? Ou de uma forma mais abrangente, é um procedimento, né? Um passo a passo para resolver um problema e realizar algum objetivo. Então, a gente pode resumir como uma sequência de passos finitos, né, para resolver um determinado problema. E o que é o computador? Tá? O computador é só uma calculadora, algo que calcula? Não, é um pouco além disso. Tá? O computador também é uma máquina destinada ao processamento de dados, né, que é capaz de obedecer uma série de instruções. Tá? Ou seja, o computador é uma máquina programável, onde você consegue definir quais as instruções que ele vai executar. Daí a diferença de um computador para uma calculadora, por exemplo. Certo? O computador você consegue definir uma série de instruções para resolver um determinado programa. Isso torna ele programável. E essa série de instruções é o que a gente chama de algoritmo. E o que é computação? Tá? Computação é o cálculo, a contagem, ou seja, uma operação matemática ou lógica realizada por regras práticas pré-estabelecidas. Então, a computação pode ser definida como a busca de uma solução para um determinado problema, né, a partir de uma entrada que vai produzir uma saída e essa saída vai ser produzida através de um algoritmo. Né? Quais as ferramentas que a gente tem para a computação? Né? O desenvolvimento da matemática e da lógica ele só foi possível porque o ser humano consegue calcular quantidades, né, nos mais variados modos. Então esse foi um fator determinante. E nos primórdios da matemática, o que acontecia? E da álgebra, né,
assim como quando a gente é criança e está aprendendo o básico da matemática, a gente utiliza os dedos das mãos para contar, né? Por isso que a gente utiliza o sistema decimal, 10 números. Por quê? O número de dedos que a gente tem nas mãos. E a ferramenta mais antiga que se conhece é o ábaco, né? Que, até onde se sabe, foi inventado na Babilônia, por volta de 2400 a.C. Mas diversas civilizações isoladas, né, elas também tinham uma versão, né, uma versão um pouco diferente do ábaco, mas que no final das contas, né, a ideia era a mesma. Então aqui a gente tem uma imagem, né, para mostrar para a gente um exemplo do ábaco, né, e esse aqui a gente consegue ver que é uma versão chinesa, né. E o John Napier, né, que era um escocês, ele inventou o que eles chamam de ossos de Napier, que nada mais é do que, digamos assim, uma calculadora de bolso na época, tá? Que era uma série de bastões onde que elas conseguiam facilitar na hora de calcular uma multiplicação, por exemplo, tá? Que você não ia precisar mais decorar a tabuada. Então, olha só, esses aqui são os ossos de Napier, que é uma ferramenta para auxiliar na multiplicação. E em 1642, né, o francês Blaise Pascal desenvolveu o que é chamado de a primeira calculadora mecânica da história, a máquina de Pascal, né? O Blaise Pascal é tão importante que na computação existe uma linguagem de programação chamada de Pascal, que é uma homenagem ao Blaise Pascal. Então a ideia do Pascal era desenvolver uma máquina que realizasse as 4 operações, mas na prática ela só era capaz de somar e subtrair. Esse aqui é um exemplo da máquina de Pascal. E alguns anos depois, o alemão Gottfried Leibniz conseguiu, né, fazer uma melhora na máquina de Pascal e ele criou uma calculadora que fazia a soma, a divisão e calculava também a raiz quadrada. Então, olha aqui a máquina de Leibniz. Em 1820, o francês Charles Thomas, né, projetou e construiu uma máquina capaz de efetuar as 4 operações aritméticas, né, chamada de aritmômetro. Olha aqui uma imagem do aritmômetro. Até então, são apenas calculadoras, né? A gente ainda não está falando de computador. Então, porque elas não eram programáveis, elas só estavam tentando automatizar o processo de conta, né? De fazer contas, certo? Mas elas não eram programáveis. E o que aconteceu com a Revolução Industrial? Em 1801, Joseph Jacquard, né, que era um mecânico francês, inventou um tear mecânico, que, olha só o detalhe, ele era controlado por cartões perfurados. Tá? O tear nada mais é do que uma máquina ali que um artesão usa para produzir, né, roupa. Tá? Então o que acontecia? Com os cartões perfurados, você conseguia definir qual o desenho que essa máquina de tear ia produzir, certo? E na época, o que aconteceu? Isso aqui gerou uma grande revolta entre os artesãos, porque estavam com medo de perder o emprego, né? Então, muito parecido com os dias de hoje, né? Então, olha assim, essa aqui é a máquina do Jacquard, né? E o que aconteceu? A ideia do Jacquard, né? Jacquard estava na França, foi já por volta de 1833, inspirou o Charles Babbage, tá? Que era um professor de matemática de Cambridge. E ele aproveitou a ideia do Jacquard para desenvolver uma máquina capaz de tecer, né, números, ao invés de tecer os desenhos lá. Não, ele aproveitou, então essa máquina era capaz de calcular, né? E o cálculo que ela faria, era possível controlar esse cálculo por meio dos cartões perfurados. Então, essa máquina foi apresentada em 1833 e foi considerada como ponto de partida
para os computadores modernos, tá? E eletrônicos. Então olha só a máquina do Charles Babbage. E esses aqui são os cartões perfurados. Então, olha só, em parceria com Charles Babbage, a Lady Lovelace, ou também chamada de Ada Lovelace, que era filha do poeta Lord Byron, ela é considerada a primeira programadora da história. Por quê? Né? Ela se empolgou com o trabalho do Charles Babbage e começou a desenvolver uma série de programas, né, nos cartões perfurados para a máquina do Charles Babbage. E acabou que o Charles Babbage investiu toda a sua fortuna, né, nessa máquina, e ele acabou falecendo sem conseguir terminar o trabalho, né? E anos depois, o americano Herman Hollerith, tá, inventou uma máquina capaz de processar dados baseado na separação de cartões perfurados, né? Ou seja, ele melhorou a ideia, né, do Charles Babbage. Então, Hollerith baseou-se na ideia de Charles Babbage, aperfeiçoou os cartões e inventou máquinas para manipulá-los, né? Ou seja, ele não era o processo de perfurar os cartões, tabular e ordenar, não era mais feito manualmente. E o Herman Hollerith, ele foi um dos fundadores da IBM, né? A IBM que a gente conhece hoje, então ele foi um precursor do processamento de dados, tá? Até hoje no Brasil, o pessoal da Old School chama, né, tem o costume de chamar o contra-cheque de Hollerith, né? Por quê? Porque era a marca da empresa que imprimia os cartões, né? O contra-cheque. Então, olha só, esse aqui é a máquina do Hollerith, certo? E já no fim do século XIX, né, já existiam equipamentos totalmente mecânicos que a gente pode chamar de computadores, mas eram mecânicos, né? Realizavam cálculos por meio de um sistema de alavancas e engrenagens, ou seja, ainda tinha era tudo, precisava ser fisicamente, né, movido, né? Ainda tinha um sistema mecânico, tá? Uma manivela, como nas caixas registradoras. Então olha só, né, o pessoal que é bem da old school mesmo, provavelmente já viu uma dessa aqui, né? Nas vendinhas aí, tá? Que é uma máquina de calcular totalmente mecânica, tá? Mas já que já automatizou esse processo. No final do século XIX também surgiu o relé, que é um dispositivo eletromecânico formado por um magneto móvel que se deslocava unindo dois contatos metálicos, tá? Então, o relé foi um precursor, né, também dos computadores modernos, mas que o que permitiu mesmo o desenvolvimento dos computadores foi o surgimento das válvulas, tá? As válvulas foram utilizadas para criar os primeiros computadores. Então, o que aconteceu? Provavelmente quem é da old school aí já viu uma televisão a válvula, né? Ou um rádio a válvula. A válvula tem vários problemas, que ela pode superaquecer, né? E você tem que primeiro esperar, quem tinha uma televisão aí a válvula, tinha que esperar a televisão esquentar para conseguir ver a imagem, né? Então a válvula tem diversas desvantagens, mas no início dos tempos lá era a opção que eles tinham, tá? Então, com o surgimento das válvulas, né, permitiu a criação dos primeiros computadores. E olha só, em 1934, Conrad Zuse desenvolveu o Z1, né, que era uma unidade aritmética mecânica, o primeiro computador eletromecânico. Usava um sistema já de numeração binário e ele tinha uma programação limitada e as instruções eram passadas através de um cartão perfurado. Em 1944, Howard Heiken, da Universidade de Harvard, em parceria com a IBM, criou o Mark I, que era a primeira calculadora eletromecânica automática produzida em larga escala, né? Pesava só 5 toneladas.
E olha só, o Atanasoff Berry Computer, conhecido como ABC, foi o primeiro computador a usar válvulas termiônicas, inventado por o Atanasoff e o Berry em 1939. Então esse computador já tinha válvulas eletrônicas, utilizava o sistema de numeração binário, tinha já capacitores e 1 km de fios, tá? Não era programável. Ele foi desenvolvido aqui já só para uma única tarefa, que era a resolução de sistemas de equações lineares. E esses aqui foram os primeiros computadores. Na nossa próxima aula a gente vai ver um pouco mais dos primeiros computadores modernos, tá? Mas agora aqui eu queria falar um pouco sobre a importância da lógica binária. Tá? Por volta do século III a.C., olha só, o matemático indiano Pingala inventou o sistema de numeração binário. Na época não tinha nenhuma aplicação para esse sistema de numeração, né? Em 1703, o Leibniz desenvolveu a lógica em um sentido formal e matemático, utilizando já um sistema binário. Tá? Então, século III a.C. foi criado o sistema de numeração. Tá? Em século XVIII, início do século XVIII, o Leibniz desenvolveu a lógica formal, utilizando o sistema binário. Tá? E o que aconteceu? No século XX, a ideia inicial era que as máquinas utilizassem o sistema decimal. Tá? Mas o sistema decimal, apesar de ser mais fácil para a gente, para a máquina era problemático, porque provocava muitos erros de cálculo, certo? Então, a solução foi começar a usar o sistema binário, certo? E, olha só, o matemático inglês George Boole, publicou em 1854 os princípios da lógica booleana, tá? Onde as variáveis assumem apenas dois valores, verdadeiro ou falso, 0 ou 1, tá? Que passou a ser utilizada a partir do século XX. Então, no início do século XIX, os computadores mecânicos, eles ainda insistiam no sistema decimal, mas no início do século XX a solução para resolver o problema dos erros de cálculo foi utilizar o sistema binário. E com isso a gente vê a importância do investimento na ciência, não só a ciência que tem uma aplicação, porque como a gente vê aqui, olha só, o sistema binário foi criado no século III a.C. Nenhuma aplicação. E no século XVIII, Leibniz desenvolveu a lógica. Também não tinha nenhuma aplicação. Tá? No século XIX, o Boole publicou os princípios da lógica booleana. Também nenhuma aplicação. Isso só foi ser aplicado mais de um século depois, no século XX. Tá? Então, tudo isso graças a uma série de pesquisas que na época não tiveram nenhuma importância, não tinham nenhuma aplicação, mas que no futuro tiveram aplicação e foram utilizadas e que possibilitaram a gente chegar no estado tecnológico que a gente se encontra atualmente. Então, daí a importância de fazer a ciência pela ciência, sem pensar numa aplicação, certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.